A convite da produção do programa, está conosco aqui nos estúdios seu Milton Alves. Seu Milton Alves foi mais um entre milhares de pessoas aqui da região que tiveram sérias perdas e danos com as constantes cheias desde setembro do ano passado. Inclusive, o seu Milton teve uma situação bastante ímpar, esperando por socorro no teto da casa, em Carneiros, quando o helicóptero dos socorristas chegou, inclusive tentando içar a esposa dele. O cabo que fazia o içamento, tanto do bombeiro como da esposa do seu Milton, acabou rompendo o cabo do helicóptero. Os dois caíram nas águas do Taquari, com um volume acentuado, em setembro do ano passado, e ela acabou sendo tragada pelas águas, acabou morrendo. O policial, o bombeiro, também teve sérios danos, ficou internado vários dias no hospital, mas sobreviveu. O seu Milton está aqui no estúdio. Seu Milton, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Em relação a... Tem algumas situações até um pouquinho complicadas de lhe questionar, mas só fazendo o papel de jornalista e repórter, nós temos que lhe perguntar. Quais são as situações que mais lhe marcaram? Desde, claro que essa questão da esposa e tal, mas outras situações que também envolveram o cenário que o senhor e a família vivenciaram desde setembro do ano passado. O que me marcou bastante, me deixou bastante abalado, sim, foi tudo que eu presenciei, né? Presenciar a morte. Saber da morte é uma coisa, presenciar é bem difícil. Até hoje eu me controlo bastante, porque eu tenho uma segurança do meu lado, que é a Rosane, que me ajuda bastante. Se não fosse ela, eu teria cometido até besteiras na minha vida. Aí ela apareceu e conseguiu me erguer depois de 8 para 9 meses que eu estava solito. E me peguei a Deus bastante. Mas o que me marcou muito foi isso, foi ver a morte, ver ela nadando sem eu poder fazer nada. A gente se torna uma pessoa impotente. É muito triste. O senhor estava em cima do telhado? Sim, eu ajudei a amarrar ela e tudo. No cabo do helicóptero? Eu ajudei o bombeiro, procedimento que ventava muito, o helicóptero fez muito vento, ela destruiu os telhados ao redor e o meu. Mas eu, como estava querendo salvar ela, que a minha intenção era só salvar ela, né? E é um salvamento 100% garantido, 99% garantido, né? Por cima de uma base líquida. E a lancha ela é muito perigosa, porque os galhos e a correnteza é muito violenta. E aí eu optei por mandar ela logo, e foi ali que ela foi e não retornou. E eu presenciei todo aquele quadro. Uma pergunta básica que normalmente se faz para pessoas que são atingidas por cheias: por que o casal não saiu antes da casa? Para ser bem sincero, nós optamos por ficar, nós dois optamos por ficar, porque de princípio a metragem da água foi falada em 27,5 metros, igual a de 2020. E não pegou água na minha casa na parte de cima, ela ficou 1,5 metro para pegar na parte de cima, então... Em 2020? Em 2020. Então eu botei 1 metro para segurança, eu botei 27, deu 27,40, acho que 2020, eu botei para 28,40. Não pegaria, eu pegaria, banharia assim o asfalto, então estamos tranquilo, estamos grandão, porque tem um empresário do lado da minha casa, cujo eu deixei meu carro lá, porque esse que nunca pegou água lá. Nem a de 41 pegou. Então, eu disse, não, então, você vai deixar o carro ali para salvar um bem e vamos ficar em casa para cuidar dos móveis e tal, vai baixar a água e a gente optou por ficar. Mas quando veio a notícia que se passaria dos 28, 29 até 30, nós começamos a mandar mensagem para os familiares correndo atrás de lanchas que tivessem condições de nos buscar. Já estavam ilhados? Nós já estávamos ilhados. E aí começou o drama. Não tinha lancha para nos socorrer, não tinha ninguém que nos aparecia. Aí os empresários dali tomaram a atitude de mandar as lanchas. Como eu tinha 3 netos em cima da casa e o casal de uma casa, na outra eu tinha umas 6 pessoas mais ou menos, o meu irmão e mais a namorada dele, que tinha vindo de Porto Alegre, e mais umas 4 pessoas em cima do telhado dele, que são as 2 casas mais baixas que a minha, e eu com a minha esposa e mais um rapaz em cima da casa.
Daí ela estava passando mal. O helicóptero foi na minha nora, eles mandaram vir nela, porque ela estava passando mais mal. E as lanchas começaram a chegar. Aí eu digo, não, então as lanchas vai com eles e vamos levar ela no helicóptero. Eu me viro aqui. Deixei eu por último. E aí os empresários, o Everaldo e o Claito, eles mandaram... O Reginato, né? O Reginato ali do ABC e o Claito da Mega Luz mandaram lanchas lá para baixo. E mais o Fauer também. Inúmeros empresários, né? Que agora não consigo citar todos. E essas lanchas começaram a aparecer e levar os principais. E o helicóptero continuando trabalhando, atravessando o rio. Com as pessoas. E quando chegou na minha vez, eu botei ela andou 100 metros. E o cabo começou a rodear sem parar. Ele começou a virar tipo um ventilador. Eu e os dois agarrados um no outro, o bombeiro e ela. E nós presenciando, até estourar o cabo. Quando o cabo estourou, de mais ou menos uma altura de 15 metros, ela caiu em pé. E o bombeiro caiu de cara na água. O bombeiro desmaiou. E ela ficou nadando. E eu vendo ela nadar. E todo mundo gritando, não pula na água. Eu ia pular na água, mas só que entre eu e ela tinha uma correnteza. E eu, se eu pulasse, a correnteza ia me levar. E eles parados lá no meio. E ela nadando. Nisso ela foi submersa, porque o bombeiro virou para trás com o colete. Aí ele estava com colete. E ele ficou boiando, respirando. E ela nadou e se afundou, sem colete. Ela estava sem o colete. Sem o colete. Daí baixou o helicóptero, aí pegaram eles, levaram eles para Colinas, do outro lado do rio, largaram num campo, tentaram reanimar ela, não deu certo. Trouxeram ela para o campo antigo, o campo do Lajadense, no Florestal, e me chamaram. Aí eu entrei no campo, simplesmente ela está aí, está dentro de um caixão e está morta. Então, isso ali me tocou muito. Isso é uma coisa que nunca mais eu vou esquecer, uma coisa que abalou meu psicológico e até hoje eu tenho. Como eu disse, eu reitero até. Se não fosse a Rosane, eu teria feito uma besteira na minha vida, porque toda vez vem na mente. Aí eu me afugento com ela. Seu Milton, o senhor é um personagem que conhece essa situação de cheia, essa situação de alagamento e até mesmo desalojamento ou perda. O senhor já perdeu, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira cheia que o senhor enfrenta, né? Como é que pessoas que nem o senhor, por exemplo, se preparam ou se orientam ou então buscam algum preparo, alguma orientação e providência quando há uma informação de elevação acentuada do rio? Como é que isto tem funcionado? É mais pela teimosia de ficar no local e preservar aquilo que tem, acreditando que a água não chega tão alto? Como é que tem ocorrido esta situação nos últimos anos? A inexperiência da população, primeiro, e a falta de comunicação. Nós, as enchentes todas que eu peguei, eu me abracei na Rádio Independente. Elas me contavam toda a história e eu seguia os passos da Rádio Independente, por isso que nos anos, embora não pegando água na minha casa, eu tinha todas as informações obtidas, foi tudo pela Rádio Independente, todo dia de manhã. O rádio continua sendo o principal meio de alerta, de orientação. Exatamente, o rádio é o principal meio que a gente acionava a Independente, noite e dia entrando, e aí vinham as informações, as pessoas experientes na enchente transmitindo para os inexperientes. Então me apeguei muito nisso aí. E todas as enchentes que foram passadas ali, que eu morei ali, eu moro há 30 e poucos anos, quase 40 anos. Carneiros ali, na Pedro Rusti Sobrinho, nunca pegou. Até os antigos falavam que a de 41 ficou algumas áreas ali fora, né? Então nós se baseávamos nisso. Sempre se baseamos nisso. Só que o rio mudou. Nós judiamos muito do rio, o rio mudou muito. E agora ele veio avisando na de setembro, retornou a dar um aviso em novembro, e aí ele resolveu fazer o que ele fez tudo agora em maio. Cuja, um dia antes da enchente de maio, dia 29 de abril, eu estava de aniversário. Dia 30 eu ia fazer um churrasco. Eu optei por não fazer um frango no espeto, devido à precaução. E aí, quando eu ouvia, por intermédio do meio de comunicação do rádio, as condições que iam se transformar a minha área ali, eu pensei, não vou ficar ilhado de novo, eu vou me mandar. Eu aprendi a lidar com a enchente, mas a de maio que me ensinou. A de setembro? A de setembro me ensinou a lidar com enchente. A gente não sabia lidar com enchente. E hoje, todos que estão nessa área, até os 29 metros em Lajeado, região do Alto Taquari, no caso, Lajeado é 29 metros, a cidade tem outra medida, eles têm que ficar atentos. Falou em enchente, quem está em cima dos 28, 29 metros tem que vazar. E o restante, acima de 29 metros, ficar atento.
porque agora o rio, quando ele vier de novo, vai ser feio de novo. A reconstrução depois da tragédia de setembro e complementação, é claro que nada supera a perda de uma vida, mas também houve outras tragédias até a grande cheia do mês de maio. Como é que tem sido a reconstrução, a questão física, a questão emocional? O senhor tem dependido também de situações medicamentosas para poder manter-se lúcido? Como é que tem funcionado? E a questão financeira? A questão financeira, eu quando a 1ª de setembro, ela me deu um baque, claro, a pessoa humana te deixando de lado, financeiramente ela me deu um baque muito feio. Ela praticamente me tirou 80% de 40 anos de trabalho. Ela me tirou, me sobrou 20%. Com 20% eu consegui reconstruir. E fiquei firme e forte ali, com algumas dívidas, muita ajuda do empresariado, de Lajeado, eu tive muitos empresários que me ajudaram. Doações, móveis, telhado, e eu fui botando em cima. E só que a de novembro, o pessoal meio que tirou o pé, principalmente as pessoas que estavam doando e tudo. E aí sobrou, para nós, praticamente, para mim, sobrou meio solito, né? Tanto na limpeza quanto na reconstrução. Com meus meios próprios. Nada, não tive nenhum amparo no sentido financeiro de setembro e novembro do poder público, né? Zero. E aí veio essa aqui. Aí eu comecei a cavar tudo que eu encontrei, como se diz, no lixo, entre aspas, nos escombros, uma madeira, um pedaço de telha, uma coisa, e consegui cobrir a parte da cozinha, o quarto e o banheiro. O resto não tem como habitar. Para deixar ali para fim de semana, mas tudo nos meus braços. E aí eu fiquei com a dívida de setembro, de novembro, e a de maio, então, não se fala, né? Aí eu tive um valor que me entrou de 5.100, que acho que todos aí quase receberam, entre aspas, não sei bem se todos receberam. O auxílio reconstrução. Esse eu recebi, que eu paguei as contas de setembro. Ficou a de novembro e agora foi 40 anos fora. Aí as pessoas me comentam assim, Milton, ali não dá para morar. Não, realmente não dá para morar. Mas eu não vou abandonar, porque foram 40 anos de trabalho. Eu quero. Eu vou deixar que eu levo pro final de semana, para mim me lembrar, para mim plantar, como eu plantei, meu terreno todo está plantado, está arborizado. Eu tenho 19 árvores nativas plantadas assim no meu terreno, de 14 por 60. 19 árvores nativas. Eu plantei elas, nesse passado desses anos. Eu que todo mundo deve fazer. E sair da beira do rio, mas nós precisamos de condições. O senhor mora de aluguel ou com familiar? Eu estou morando hoje de favor na casa da Rosane. Eu tenho um terreno comprado em Santa Clara do Sul, mas ninguém mora em cima de um terreno, né? O senhor comprou depois da cheia? Depois da cheia, com os voluntariados me doaram, né? Que eu botei no meu canal do Instagram, Presença Silva no Instagram, e eles me doaram, e eu, quando chegou o valor do terreno, eu fui lá e comprei. Aí chegou um valorzinho a mais, eu fui lá e botei material de construção. Então, eu fiquei no terreno e a metade dos valores para montar a casa, mas eu preciso a outra metade. E aí, eu mesmo me pergunto, eu não tenho a quem recorrer. Por exemplo, o órgão público não vai me conseguir dinheiro. O empréstimo no banco eu preciso pagar. Agora, eu fui cancelado o meu benefício, que eu sou aposentado por invalidez. Eu tenho uma série de problemas. E agora, o INSS me cortou o meu benefício. Eu tomo um remédio para depressão, remédio tarja preta. Eu tenho um problema de dormir de noite devido ao excesso de dores da coluna, que eu tenho 8 hernias de disco. E tenho um joelho fora do lugar e o ombro, né, que tem o braço direito, eu não consigo levantar na metade, acima do peito. Nem uma coisa de chimarrão quase eu não consigo segurar com o braço direito. E aí eu fui cancelado. Aí eu fiquei, então, sem remuneração. Então aí tu fica de favor na casa dela, que ela tem filhos, também tem família, mas... Né? O senhor tem filhos? Eu tenho. Do primeiro casamento? Tenho, do primeiro eu tenho 3. 3? 3. E eu criei 4. No que diz respeito às famílias que estão retornando às casas por falta de opção, por questões de até mesmo de não conseguir pagar aluguel, lá pelas tantas o aluguel social começa a se esvair, começa a terminar também. Essas pessoas que estão voltando às casas atingidas pelas cheias, qual é o seu conselho? Olha, meu amigo, a gente precisa de um teto para morar. Eu só digo para eles assim, se eles não têm um teto, eles têm que voltar.
Mas eles têm que se precaver e não empregar nada de valores. Eles tentaram reconstruir com o que sobrou e se manter lá até eles enxergar uma luz de um poder público ou algum empresariado que consiga tirar eles dali. Porque eu passei aqui, por exemplo, em Estrela, eu tive numa vila em Estrela, acho que é a Marmite, encontrei até uma ex-funcionária da Independente que mora no Recife, esqueci o nome dela no momento. E a Márcia Scherer estava lá também fazendo uma entrevista. E aquilo ali é uma cidade fantasma. Mas tem muita casa em pé. Muita casa de 2 pisos que sobrou embaixo. Dá para morar tranquilamente. Só que eles têm que entrar lá e se aguardar. Ficar com medo de comunicação no ouvido. Falou em cheia, sair imediatamente. E esperar que alguém se comova e ver aquele pessoal no corre-corre consiga colocar num lugar melhor. Mas não tem opção, as pessoas não estão tendo opção. Tem gente que está no abrigo hoje, por não ter opção de onde morar. Porque nós aqui no Vale, não foi uma enchente que deu aqui no Vale, as pessoas estão confundindo. No Vale do Taquari não foi enchente, foi destruição. É, uma catástrofe. Enchente foi Grande Porto Alegre, a água subiu, Quando cheia, baixou. Cheia. Aqui ela foi devastadora. Aqui ela foi devastadora, foi uma destruição. Então as pessoas ficaram sem fazer nada. Tem pessoas que eu conheço, tem muitos, eu acho que devem estar morando no abrigo até hoje. Sim. Seu Milton, muito obrigado por ter aceito o convite da Angélica, da produção, para vir aqui fazer esse relato. Força, a única coisa que eu posso nós temos como lhe desejar, força, acreditando que cada dia se vive a cada dia, cada nova situação é uma nova situação, mas é necessário ter força interna e aquilo que o senhor falou em crença em Deus, a devoção, né, a um ser supremo que possa lhe auxiliar. Obrigado por ter essa oportunidade de estar aqui mais uma vez na Independente. E obrigado por nos comunicar, nessa cheia também, né? E se agarrar a Deus. E eu me agarrei a Deus e, graças a Deus, eu estou aí por causa de Deus. Se não fosse por Ele, eu não estaria mais aqui com nós, aqui, todos nós aqui. Um excelente feriado para vocês. Tá bem. Um fim de semana bacana aí. Um abraço. Obrigado, seu Milton.